Então, sem mais delongas, sem mais merchans, vamos ler a palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 1, do verso 12 até o 17. Eu vou ler na Almeida Revisada e os irmãos podem acompanhar aí. O título desse trecho aqui das Escrituras fala a graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. A palavra do Senhor diz assim nessa manhã: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designado para o ministério. A mim que no outro tempo, Paulo confessa seu pecado, eu era blasfêmio, perseguidor, insolente, mas eu obtive misericórdia, pois fiz na minha ignorância, na incredulidade. Transbordou por mim, porém, a graça do Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Cristo Jesus e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor, nós podemos tranquilamente, Pai, nos alegrar na Tua palavra, Senhor, porque o Teu Espírito habita em nós, Pai, porque a Tua palavra ela é de fato edificante para as nossas vidas, Pai, e nós queremos essa manhã com muita alegria, Pai, partilhar do Teu Evangelho aqui, Senhor, nessa reunião. Nós queremos, ó Pai, glorificar o Teu santo nome. Eu oro que o Senhor continue nos abençoando, continue guardando esse momento tão especial, e principalmente, Pai, eu oro que o Senhor não permita que os meus lábios falem nenhuma mentira, Senhor. Use-me, Senhor, para a Tua glória, abençoe meus irmãos, aquece o coração deles para ouvir a Tua santa palavra, e que o Senhor seja glorificado. Amém. Meus irmãos, como a gente falou no início, a graça de Deus em meio às contestações de nossa vida, a graça de Deus em meio às anfectas da nossa vida. A gente percebeu que Paulo relata aqui que ele era um blasfemiador, insolente, perseguidor. Todo mundo sabe que era Paulo, né? Antes de se converter, antes de Jesus encontrar e chamá-lo no caminho para Damasco. Mas é engraçado que Paulo tem um históricozinho aí ruim, né? Ruim. Mas é interessante que a palavra de Deus, escrita por Paulo, fala que fiel é a aceitação, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar o quê? Pessoas santas? Pecadores. E ele fala, do qual eu sou o pior. E eu quero exatamente nessa manhã que a gente se colocasse diante do Senhor, mas também entendendo o jeito de Paulo, o jeito das contestações, das dificuldades da nossa vida. Eu quero te fazendo 3 perguntas, 4 talvez. Eu vou dizer assim: quem disse para vocês, quem disse que Deus não pode usar pessoas inconstantes? Quem disse que uma pessoa inconstante não pode ser usada por Deus? Quem disse para você que Deus não pode usar pessoas desequilibradas? Paulo era um deles, desequilibrado, matava cristão. Nós vamos lembrar de outros carinhas aí também bem desequilibrados.
Mas eu quero te perguntar, quem disse para você que Deus não pode usar pessoas com um temperamento levado às alturas? E quem disse para você que Deus não pode usar pessoas desastradas? Quem entende dessa forma, não só leu a Reforma Protestante, como não leu as Escrituras. Não leu nem sequer a Bíblia. Alguém lembra de Pedro? Pedrão? A relação entre Pedro e Jesus sempre em constância e desequilíbrio. Sempre. Ao ponto de prometer ao Senhor que contigo irei até o fim. E 1 hora depois, negar o próprio Cristo. Pedro não era desequilibrado? A palavra nos mostra. E quem disse para você que precisa ser equilibrado para ser usado por Deus? Temos que ler mais as Escrituras, temos que ler um pouco mais da Reforma. E como pode um ser tão inconstante como Pedro, como pode um traidor como Pedro ser escolhido para servir o próprio Cristo? Que essas perguntas, meus irmãos, podem perturbar vocês, como a mim. Mas no bom sentido, não ficar perturbado como Lutero, mas ficar perturbado, perder o sono. Como pode Deus usar essas pessoas? E ao mesmo tempo você achar conforto nas Escrituras e ver que nós somos pecadores e que carecemos da graça do Eterno. Mas eu quero, com vocês, meus irmãos, pensar um pouquinho em Lutero, sobre a vida dele. Não sei se os irmãos sabiam, mas Lutero era um homem perturbado. Perturbado. Ele não sabia lidar com as aflições dele. Ele via demônios com constâncias. Para quem já foi, o nosso pastor Luiz Saião já foi, até o próprio castelo de Hildenberg, na Alemanha, e tem um escritório de Lutero, até nesse livro mostra aqui, ó, Lutero como conselheiro espiritual. Aqui era o escritório de Lutero. Isso é em Hildenberg, na Alemanha, uma foto dele aqui no escritório. E até hoje, no escritório de Lutero, tem marcas de tintas vermelhas, tintas que ele escrevia na parede. Sabe por quê? Lutero era um homem tão desequilibrado que ele via demônios e pá! Tacava tinta. Ele queria matar os demônios. Ele era tão inconstante que ele via demônios e ele tacava tinta por tudo quanto é canto. Porque ele era uma pessoa inconstante, era um desequilibrado. Por isso que eu te pergunto, quem disse para você que Deus não usa desequilibrado? Quem disse? Mas é engraçado que Lutero em 11 semanas, isso são praticamente 3 meses, correto? 2 meses e 70% do outro, depende se tem então 31 ou 28, depende se foi em fevereiro ou em setembro. Mas o que quer dizer? Que Lutero em 11 semanas traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão. E ele estava preso no castelo de Hildenberg. Lutero ainda abandona a faculdade de Direito e entra no monastério. E se torna um monge. Pronto, agora pirei. Vou me tornar um monge. E sabe por que ele se tornou um monge? Porque ele queria lutar contra Deus, porque a ideia dele era que Deus queria puni-lo e que Deus o odiaria por causa dos seus pecados. Porque a própria doutrina romana estava pesando sobre o seu lombo. Mas é interessante que no meio do mar dessas aflições de Lutero, ele constrói uma teologia muito interessante chamada Anfecto. Muitos tradutores traduzem essa palavra, que agora nós vamos desvendar, quem não sabe o que é contestação, por isso que nós usamos esse termo aí, senão vamos pensar em igreja de alemão, né? Mas muitos traduzem por tentação, provações, ataques, cruz, luta interna, oposição, conflito e contradição. Isso quer dizer o que é um fé. E um livro chamado Cativo à Palavra, de Holland, diz que Anfecto é uma totalidade de dúvida, confusão, angústia, tremor, dores, até desesperos que invadem o espírito
livro do Alistair, diz em Lutero e a Teologia da Cruz, diz sobre o infecto é um estado total de desespero. Ele consiste em dois elementos. Primeiro, um ataque objetivo. Não é um ataque de sofrer um efeito de droga ou algo. Não, é um ataque maligno real. Não é uma coisa de sua cabeça, além desse ataque real de Satanás. Existem as nossas reações e emoções desse ataque, de fato. E a gente precisa entender que existe, de fato, o ataque do próprio Satanás. Mas mediante esse pavor, mediante a essas notícias, essas informações, essas visões que acabam acontecendo, a gente precisa saber lidar com esse sentimento. E é isso que Lutero também precisava aprender. E ainda fazendo mais uma citação, o teólogo luterano, um dos maiores defensores da filosofia cristã, Dietrich Bonhoeffer, diz que o seguinte: na tentação concreta do cristão é sempre preciso distinguir a mão do diabo e a mão de Deus. Eles estão em jogo, a resistência e a submissão. No lugar certo, a resistência contra o diabo só é possível na total submissão a Deus. Então, se eu resisto a Deus, eu preciso saber que eu estou me sujeitando a Satanás. Mas se eu me submeto a Deus, eu estou rejeitando Satanás. Eu sempre que me submeto, eu resisto. E sempre que eu resisto, eu me submeto. Isso precisa estar no lugar certo, porque quem resiste a Deus se submete a Satanás. Mas quem se submete a Deus, rejeita Satanás. Não tem para onde correr. Essa é a verdade da humanidade. E eu lhe pergunto, a quem a gente está resistindo? Ou quem a gente vai se submeter? Para entender ainda Unfacted, precisamos entender a obra de Deus. E isso é algo muito interessante. Deus faz umas coisas estranhas aos nossos olhos. Deus faz umas obras muito estranhas. Deus realiza obras de sua própria natureza. E é engraçado que nós não ficaríamos assustados se ele fizesse uma bondade, não é verdade? Deus fez algo bom por alguém. Nossa, que bom, Deus é bom. Não é verdade? As pessoas têm uma mentalidade que Deus é só bonzinho, Deus não é justiça, Deus não se vinga, não tem nada, né? Mas enfim, a gente ficaria assustado, não ficaria assustado se ele fizesse uma bondade, não é verdade? Se ele fizesse um milagre, ninguém ficaria assustado. Ou talvez a gente ficaria assustado lá se os políticos lá em Brasília começassem a fazer o certo, né? Daí ele ficaria assustado, né? Mas normalmente eles fazem o contrário do que é próprio das suas naturezas, né? Mas, meus irmãos, eu quero destacar aqui que nós esperamos que Deus faça o que é próprio: justiça, atos de amor, misericórdia, graça, bondade. Nós não espantamos por isso. Mas é engraçado que Lutero observou que Deus não apenas faz obras que são próprias. E esse é o ponto principal da nossa exposição de hoje. Deus também faz coisas estranhas. E aqui mora a nossa angústia. Deus faz umas coisas que não é da própria natureza dele, que é justiça, amor, misericórdia, bondade. Coisas que olhamos e que pensamos, isso parece ser uma coisa de Deus. Às vezes a gente até fica espantado. Como Deus pode fazer uma coisa dessa? Como Ele mandou matar? Como Ele permitiu tal coisa? E é engraçado, se nós olharmos com atenção e teologicamente para o Antigo Testamento, vamos ver várias obras dessas. Mas nós facilmente, às vezes, se assustamos. Mas não podemos dizer que foi Satanás, porque a obra de Deus, Ele é soberano e ainda está escrito na Bíblia. Isso gera em nós uma luta terrível, porque Deus mandou vingar, porque Deus mandou o seu exército. Vai ler o Antigo Testamento, você vai fazer um filme de ação e terror. Não é verdade? Uma novela aí, não é verdade? A gente vê a vida de tantos autores que passaram por tantas dificuldades, por guerras, como Davi, como os exércitos, e Deus mandando matar, se aguentar a casa do inimigo, e a gente fica, putz, mas Deus mandando fazer isso.
Por isso que precisamos ter um equilíbrio dentro do entendimento concreto das Escrituras. E como pode essas coisas aparentemente tão mal acontecer e Deus ordenar que façam ou permitam? A própria pandemia, estamos aí, né, sofrendo um momento pandêmico, pessoas morrendo, mas como pode Deus permitir essas coisas? Deus não é bom? Deus não é justiça? Às vezes os não cristãos pensam dessa forma, na verdade, questionam a vontade de Deus e a sua soberania. Mas talvez você nessa manhã se pergunta, por que Deus faz essas coisas tão estranhas mesmo, né? Nesse livro de Lutero como conselheiro espiritual, Dennis Ingram, ele fala, uma obra estranha de Deus tem como objetivo de romper, eu gostaria que vocês prestassem atenção, a obra estranha de Deus tem o objetivo de romper a nossa autoconfiança, a nossa e das pessoas, e reduzir as questões de dúvidas e desespero, justamente com o objetivo. E por fim, nessa autoconfiança, para que possamos voltar a pedir ajuda a Ele, ao Eterno. O próprio Lutero disse, que desespero delicioso, porque tratava-se de um maravilhoso consolo de Deus no final, quando ele se encontrou desequilibrado, preocupado. É uma obra estranha de Deus. E ela tem o objetivo de destruir nossa vaidade, nosso orgulho, ela bagunça a nossa lógica, porque Deus não quer que seguimos os padrões humanos de entendimento. Ele faz nos sentir inseguros, desesperados, para que nos tornarmos totalmente independentes e absolutamente dependentes de Deus. Por isso que a gente se encontra às vezes em um desespero. E é isso que Lutero começou a encontrar em sua caminhada, em seu momento, ao qual ele construiu essa teologia chamada Anfecto. Quando nós estamos desesperados, desolados, o que a gente faz? A gente vai buscar Deus. E quando está tudo firmezinho, tudo bem? Essas obras de Deus, sabe o que elas fazem? Elas nos humilham, porque a gente pensava que ia ser de tal jeito. A gente tinha um plano que ia ser de tal coisa. Mas Deus, muitas das vezes, eu às vezes até acabo fazendo isso, acho que os irmãos também. Mas Deus, é muito melhor ir por esse caminho, é muito melhor ir assim. Eu já tinha planejado dessa forma, eu estava esperando que fosse dessa forma, eu imaginava que ia ser assim, dessa forma melhor. E Deus não vai permitir. Justamente para que a minha orgulho, a minha lógica, a minha vaidade seja destruída. E eu me torno independente dele. E é assim que Deus faz na nossa vida. Exatamente assim. Ela nos humilha, ela nos destrói a nossa vaidade, o nosso orgulho. E esses são elementos que podem destruir a nós. Eu e você. E às vezes até quem está ao nosso redor, nosso orgulho, nossa vaidade destrói. Enfim, para nós concluir rapidamente o que é Anfecto, não é apenas, Anfecto não é Satanás a fonte dessa experiência, mas é Deus a única fonte do Anfecto. Por isso não tem a ver com uma tentação, porque Deus não tenta ninguém. A gente sabe disso, as Escrituras dizem isso. Porque a tentação é algo do diabo. Anfecto parece ser do diabo, mas é de Deus. Por isso precisamos de discernimento. A nossa contestação ao Anfecto é provar a nossa obediência, a necessidade de humilhar-se diante de Deus e obedecer. Mas isso vai contra o nosso entendimento. É um sofrimento preparado por Deus contra o teu entendimento, porque Deus vai guiar exatamente no caminho que era para ser criado. E é interessante que a gente ainda pode lembrar de Jó, né? É interessante ainda pensar que eu creio também que Jó, acho que ele daria um dedo para estar no nosso lugar. Sabe por quê? Porque você sabe o que aconteceu no final da história dele, né? Você sabe. Todos conhecem a história de Jó, conhece? Perdeu, mas ganhou. Tu acha que ele não daria um dedo para saber o final da história dele? Mas ele não sabia o final da história. Mas nós sabemos. E é interessante
que ele talvez queria ler o livro de Jó, porque ele saberia as razões desse sofrimento que ele passou. Porque ele saberia que no final ia ser tudo reconquistado. E é interessante que quando Deus aparece para Jó, como uma espécie de uma nuvem, Jó pensa em questionar a Deus, não é verdade? Mas Deus dá uma de filósofo e começa aí, Jó, né? Vamos conversar um pouco de filosofia. E é interessante que Deus começa a fazer umas perguntas que Jó não tem condição de responder. Ele fala assim: e aí, Jó, quantas estrelas tem no céu? Nem nós não conseguimos contar. Quantas areias tem no mar? Pega um punhado de areia e tenta contar. Deus sabe. Quantas nuvens tem no céu, Jó? E Jó disse somente: não sei, Senhor. Não sei, Senhor. E Jó se arrepende e questiona Deus. E ele passa a entender que o sofrimento que ele estava passando fazia parte do plano de Deus. Mas quem está passando pelo sofrimento, pela dificuldade, quer saber o final da história. Jó não sabia, não é verdade? Mas ele queria. E não é o tipo de sofrimento que a gente escolhe. Deus vai te dar uma vida que você possa entender o Evangelho, porque o Evangelho não é algo que você pode manipular, meus irmãos. O Evangelho não é algo que eu e você podemos manipular. Nós não podemos pegar o Evangelho e dizer assim, ó, não, até aqui eu creio, a partir daqui eu não creio. Então você não é cristão, você não crê nas Escrituras, as Escrituras não são suficientes na sua vida. Essa é a realidade. O Evangelho ele não pode ser manipulado. O Evangelho é maior do que você. O Evangelho pequeno pode controlar um Deus pequeno. E um Deus pequeno é aquele que se dobra de acordo com a sua vontade. Uma religião que coloca Deus de joelho não merece respeito. Uma teologia que coloca Deus de joelho não merece reverência nem respeito. Uma teologia que não glorifica a Deus, nos coloca em uma situação difícil de venerabilidade, ao ponto de nós não podermos entender. Temos que entender que não é nós que temos o Evangelho, mas Ele nos tem. Não somos nós que temos o poder, é o Evangelho que tem o poder de exercer sobre nós. Você está aqui, se Deus te chamou, se Deus te trouxe até aqui, não é porque você queria em sua natureza, mas é porque o Espírito de Deus habita em você. Caso contrário, é muito mais confortável estar em casa, preparando um churrascão, uma maionese. Não é verdade? É muito mais confortável estar na praia, comendo um sushi. Não é verdade? É muito mais confortável. Mas um Deus pequeno, um Evangelho pequeno, nós podemos manipular, controlar. Nós podemos fazer isso. Mas o Evangelho de Cristo não. Sinto informar, meus irmãos, o Evangelho de Cristo tem poder para transformar vidas. E esse é o motivo da tua transformação. Esse é o motivo de ter uma igreja que prega o Evangelho aqui nessa cidade, porque é o Evangelho que nos tem, e não nós que temos ele. Então, talvez até aqui a gente não imaginaria o significado dessa palavra affecto, de fato, né? É um termo alemão, e talvez você pense comigo, nossa Bruno, isso seja uma tradução da minha vida, do que eu pensava, dos meus sofrimentos. Mas você pensa assim, talvez, né? Isso aí é coisa que o Bruno está falando. Isso é coisa de Lutero, é coisa de reforma. Não tem fundamento. Eu sou um crente beriano, Bruno. Sou um crente beriano. O que você está falando aí é sobre reforma. Né? Sou um crente beriano. Eu quero ver nas Escrituras. Eu sou um reformado. Eu sou um beriano. Eu sou um reformadão na veia. Eu sou crente, Bruno. Mostra na Bíblia o que você está falando. Eu vou dar 3 exemplos para vocês aqui nas Escrituras: Abraão, Jesus e Paulo. Depois vocês podem relembrar de outros. Abraão já sabia a lei de Deus, já estava plantada no coração do homem e sabe que Deus não se agrada de sacrifícios humanos,
e que ele não volta atrás de sua palavra, porque ele é fiel e não mente. E Deus aparece para Abraão e fala o quê? Abraão, oferece seu filho como sacrifício a mim. Que obra estranha, não é? Não é estranho? Abraão está passando por uma oferta, imagina, Deus fala assim, Abraão, pega o seu filho e leve lá Isaac para o altar, porque eu quero matá-lo como sacrifício. Imagina o desespero desse pai. Imagina você no lugar de Abraão, e Deus faz uma coisa tão estranha, que ele quer um sacrifício do próprio filho. Deus faz isso. Deus fala para Abraão fazer isso. Ou não está nas escrituras? Acho que está, né? E é tão estranho, fora do lugar. Não parece que Deus está pedindo isso. E ainda, pede para confiar em Deus em meio a tudo isso. E o filho era Isaac, o filho de Abraão, filho da promessa, filho da graça de Deus. E Abraão está debaixo de um afeto agora. E que não é de Satanás. É interessante que não é de Satanás. A gente não pode pensar que o afeto, as contestações da nossa vida são flechas do inimigo, são permissões de Deus. E olha só que Deus fala, Abraão, leva o seu filho porque eu quero matá-lo como sacrifício. E é o próprio Deus, a Bíblia não diz assim, Satanás fala no ouvido de Abraão para levar o filho. Não, o que a Bíblia fala? Deus fala para Abraão levar o próprio filho. Uma obra muito estranha, mas o que Abraão faz? Ele é fiel. Leva o seu filho, levanta o seu punho para matá-lo, mas se não fosse Deus intervir, ele mataria o seu próprio filho por amor a Deus. Abraão passou pelo afeto da vida, pela provação, pela dificuldade, porque ele amava Deus. E se não fosse o próprio Deus intervir, ele teria matado, porque ele amava Deus. Não é verdade? E é isso que a gente deseja extrair nessa manhã. Como Paulo falou aqui em Timóteo, como a gente pode ver na vida de Jó, passa por dificuldade, por isso que eu até citei, talvez Jó daria um dedo para saber o final da história dele. E às vezes, quando nós passamos por nossas dificuldades, por nossos combates, por nossas lutas, a gente gostaria de saber o final de como vai ser. Mas Deus diz, não, calma, eu estou cuidando das coisas. É a graça de Deus sobre nós. O próprio Jesus, Mateus 4, depois de Jesus sido batizado, olha só o que Deus faz, meus irmãos. Depois de Jesus sido batizado, depois vocês podem ler em Mateus 4, sido batizado e escutar a voz do Espírito que vindo como uma pomba, disse o quê? Este é o meu filho amado, que me dá prazer. E depois Jesus foi enviado, levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Pouco tempo antes, a pomba, o Espírito de Deus diz, esse é o meu filho, quem me compraz. Agora o próprio Espírito leva Jesus para o deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Jesus passando por um facto também. Muito interessante que o próprio Deus está levando o próprio filho para ser tentado pelo diabo. E como a gente entende isso? Jesus é batizado, o Espírito vem, agora Jesus, você vai para o deserto ser tentado por o diabo. Que loucura! É loucura para a nossa mente. Mas como Deus está por trás disso? Como? Não é interessante? O próprio Paulo, em 2 Coríntios, Paulo fala das revelações que ele recebe de Deus. 2 Coríntios 12, rapidamente eu vou ler esse trecho. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, o que foi dado para Paulo? Um espinho na carne. E o que mais? Um espinho na carne e o que? Um mensageiro de quê? De Satanás para me atormentar. O cara tinha sido salvo. E o que Deus permite na vida dele? Um espinho na carne e ainda um mensageiro de Satanás. E a gente às vezes reclama da nossa vida, né?
É interessante que uns dizem que Paulo sofria de gota, nesse espinho da carne, outros diziam que era a sogra de Paulo, outros que eram os diáconos da igreja. Me perdoe as sogras, mas são as possíveis interpretações. Mas a gente não sabe exatamente o que era, se era a sogra, se era a gota, ou se eram os diáconos da igreja. Mas a gente sabe que doía e humilhava em Paulo, como ele relatou aqui. E a gente se pergunta, por que tem que doer? Por que tem que doer? Se você se machucar ou até mesmo apertar seu dedo, vai doer. Sabe por quê? Porque a gente não é um anjo. E tudo que é em nós é de carne. E tudo que é carne é fraco. Porque o homem é feito de carne e os seus dias são curtos. A carne é um símbolo bíblico da fraqueza, não só moral, mas uma fraqueza existencial do homem débil. Ninguém que é de carne pode se gloriar diante do Senhor, porque é pequeno demais, sofre, sente dor. Mas Deus não quer somente que Paulo sinta essa dor. Deus também ainda envia um mensageiro de Satanás. E ainda foi posto para atormentar Paulo. E às vezes a gente se acha, não acha, que o irmão ou uma irmã, às vezes, que persegue você, que fala mal de você, é um enviado de Satanás para te atormentar? Meus irmãos, não é enviado de Satanás, é enviado de Deus para te abençoar, para te segurar você, para conter seu orgulho, sua vaidade. O espinho na carne pode ser uma pessoa, uma enfermidade, desde que esse espinho nos humilhe e nos tire a paz, mas apenas com uma finalidade: não permitir que nossa arrogância nos destrua. E é engraçado se a gente refletir no que Paulo fala a seguir, no verso 9. Paulo roga ao Senhor. É interessante que quando Paulo fala que roga ao Senhor, não fez campanha de oração, tá? Porque Paulo fazia orações bem curtas, tá? Não é campanha quando Paulo fala roga ao Senhor. Mas o que Deus disse a ele no verso 9? 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: o quê? Minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua força. Paulo, não, na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha só o que Paulo fala. Ele pede para Deus tirar o espinho, rogando 3 vezes, mas Deus não tira. O próprio Paulo, um dos maiores apóstolos, se não o maior. Mas se Deus tirar o espinho de Paulo, ele não vai crescer. O orgulho dele, a vaidade dele vai crescer, mas não ele espiritualmente. Paulo vai se autodestruir se for tirar o espinho dele. Temos que entender que o espinho na carne, a razão fértil da nossa vida, é uma bênção de Deus. Parece uma tempestade que vem nos destruir. Pedimos a Deus para nos livrar, para impedir, e Deus não nos livra. Rapidamente, verso 10 de 2 Coríntios 12, olha o que diz Paulo aqui. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos. Olha só, por amor de Cristo, regozijo-me, fico feliz das fraquezas, nos insultos que ele sofria, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, e vocês reclamando da oferta, das contestações da nossa vida, não dá, meus irmãos. É a graça que é suficiente e que pode agir no meio das nossas fraquezas, traz alegria e poder para nós. Benefício do espinho da carne: graça é suficiente, poder aperfeiçoado, fraqueza substituída pelo poder de Cristo.
orgulho substituído por humildade. O conceito de anfecto é um conceito bíblico que Lutero entendeu no meio da Reforma Protestante e que ela atinge e golpeia de forma central a teologia da prosperidade. Sabe por quê? A teologia da prosperidade, ela não consegue explicar que tudo aquilo que acontece de ruim da sua vida é da mão de Deus. Porque acredito que tudo de mal que acontece é coisa do diabo. A teologia da prosperidade não é suficiente para lhe tornar um crente maduro. Um crente que aguenta o sofrimento, como Paulo, como Pedro, como Jó. A teologia da prosperidade não consegue responder o mais profundo do sofrimento humano. Como que aconteceu com Jó? A teologia da prosperidade nunca vai conseguir te explicar que o seu sofrimento que você está passando não está sendo agredindo somente você, mas está agredindo ao próprio Deus. A teologia da prosperidade nunca vai poder dizer a você o poder da mensagem da cruz, porque o sangue não precisava ser derramado. Quando Jesus nasceu, então era mais fácil passar a faca no pescoço e matá-lo, se era o sangue necessário. Minha pergunta é o seguinte, meus irmãos: por que Jesus precisou sofrer pancadas? Por que Jesus sofreu pancadas em sua cabeça? Açoites, cuspes, humilhado, coroa de espinho? Por que quando pediu água deram um fel para ele? Por que ele foi pendurado no madeiro no meio de 2 ladrões na cruz? Porque a teologia da prosperidade não consegue ver o sofrimento e a mão invisível de Deus no meio das angústias, no meio das infectos. A teologia da prosperidade não consegue dizer isso, porque sofrer, estar em dificuldade é pecado, é culpa do diabo. Mas não, o próprio Cristo sofreu. E aqueles que quiser ganhar o mundo devem perder para ganhar suas vidas. Não deixe que ensinamentos contrários à palavra desconcertem o entendimento correto das Escrituras. E eu finalizo com 6 conselhos. Confie na palavra de Deus. A Bíblia não diz que Deus é mau. A Bíblia diz que o tempo todo Deus é bom. Segundo, solidariedade da membresia. Quando a igreja é saudável, quando a igreja não é saudável, é como os amigos de Jó. Quando se é saudável, temos solidariedade na membresia. Mas quando ela não é saudável, é como os amigos de Jó. O cara está na lama e está pisando ainda. O próprio Jó viu que sua teologia não era suficiente. E que ser somente pessoas fiéis não faziam ele prosperar. Lembra? Jó era fiel. Lembra? Deus destrói a sua teologia, a teologia de Jó. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o Senhor. Ele entendeu que tudo era de Deus. A fidelidade não sustentava o que ele tinha, mas sim o próprio Deus. Deus dá e Deus tira. Ponto 3. Obediência simples. O que Jesus falou para Levi? Vocês sabem a história de Levi? Jesus passando em meio a Levi como um homem comum, ele só diz assim: segue-me. E Levi apenas levantou e seguiu. E seguiu a Jesus. E se fosse nós, uma pessoa qualquer passasse e falasse: me segue. E se você não soubesse que era Jesus, você seguiria. Precisamos ser fiéis. Obediência simples. A palavra está dizendo amém, louvado seja o Senhor. Porque sabemos que estamos diante, me desculpe, a gente precisa entender a palavra de Deus de uma forma tão simples e obediente. E no caso aqui de Levi, Levi não sabia que era o próprio Jesus. Mas nós, se fôssemos uma pessoa comum, a gente não iria. Mas se fosse o próprio Deus, a gente sabia que era Deus, a gente iria? Iria. Não é verdade? Se Deus falasse em carne e pessoa, assim, em espírito, né? Aparecesse aqui, levanta, vamos lá, todo mundo iria. Não é verdade? Por quê?
sabemos que estamos diante de um Deus. Mesmo quando as coisas difíceis ou estranhas acontecem, o ato de obediência natural precisa ter em nós. Oramos que a nossa natureza seja obediente a Deus, que possamos ser como um pássaro que obedece a Deus. No reino de Deus, ganha quem perde e ganha quem entrega. Quarto ponto, a oração centrada em Deus não é a oração que você acha que deve fazer a Deus, mas a oração que Deus quer que você faça. Deus não vai falar a você se não for por intermédio da Bíblia. E você não vai ouvi-lo se não for pela linguagem da Bíblia. Se você não orar biblicamente, você dificilmente vai conseguir entender biblicamente a vontade de Deus. Não existe aquela coisa Deus manda dizer, Deus disse aqui. Vir no ouvido e fofocar com a vida, isso aí é uma heresia. A Bíblia é tão clara, a Bíblia é tão alerta a todos os pontos da nossa vida. Precisamos ter alegria na fraqueza. Nós queremos ser sempre forte e vencedor, mas a alegria é a nossa fraqueza. É nesse momento que o poder de Deus vai ser manifesto. O poder que precisa brilhar não é o teu, mas é de Deus. Sabe por quê? Reformados, o Senhor lhe deu glória, só vai brilhar em sua fraqueza. Dar glória a Deus é fácil, não é verdade? Mais difícil é dar glória somente a Deus. E último ponto, sejam perseverantes até o fim, porque Deus sempre aparece no fim. A Bíblia diz que depois que Jesus foi tentado 3 vezes por Satanás, depois os anjos vieram e o serviram. Aprende a perseverar para ver a glória de Deus. Na nossa vida podemos ver a obra de Deus não por causa da nossa fidelidade, mas por causa da mão invisível de Deus. Perseverar até o fim, mesmo que nós não conseguimos, mas a palavra de Deus vai se cumprir, porque ela não depende de nós, ela depende unicamente do poder de Cristo. E eu finalizo falando, meus irmãos, o Senhor nos chama a reconhecer Ele como soberano Deus em nossas vidas. Ele nos chama a reconhecer nossas falhas, os nossos pecados. Ele nos chama a confiar nele. Ele nos chama a reconhecer Ele como Salvador de nossos pecados. Ele nos chama a perseverar até o fim, mesmo que pareça que está tudo fora do controle ou fora do lugar. Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância e perdoa os nossos pecados, como fez com Paulo, um perseguidor, um assassino de cristão. E ele fez Paulo parar de matar, como a gente lê em 1 Timóteo, do 12 ao 17. Deus opera maravilhas em nossas vidas em momentos mais difíceis, momentos mais loucos, mais estranhos. Meu conselho, meus irmãos, é que se submetemos a Deus e se humilhamos e clamamos a Ele por misericórdia. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor, clamar por sua misericórdia, nos humilharmos diante dele, saber que todas as dificuldades, todas as lutas que a gente passa em nossa vida fazem parte da mão invisível de Deus, da mão poderosa de Deus que está sobre nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós nos alegramos, Pai, porque cada dia que passa nós podemos aprender mais do que Tua Palavra nos diz. Essa manhã podemos entender como a Tua graça é presente nas contradições das nossas vidas, Senhor. Nós podemos ver a graça do Senhor sobre nós, de quem nós éramos e de quem somos agora. Nós podemos ver a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre o testemunho daqueles que andam conosco, Pai. Porque a Tua graça é maravilhosa, a Tua graça é muito grande, Senhor. E é tão bom, Pai, pertencer a essa graça, saber que por mais de pecador, falho que somos, Senhor, a Tua graça, ela não tem fim. E é ela que faz nos perseverar, é ela que nos faz a continuar firme até o final. E nós queremos Te louvar, Pai, com muita alegria, pedindo que o Senhor derrame graça e misericórdia, Senhor,
humildade, Senhor, entendimento sobre todas as coisas e circunstâncias que passamos, Senhor, mas principalmente que no final o Senhor lhe deu glória, a glória somente ao Senhor seja dada sem por um intermédio do nosso orgulho, Senhor. Seja em nós, Senhor, faça a tua obra em nós cada vez mais, para que possamos ser semelhante a Ti e um dia, Pai, estarmos contigo em nome de Cristo. Amém. Amém? Meus irmãos, nossa celebração está chegando ao fim. Vamos somente orar pelas nossas crianças e apresentar ao Senhor. Ora pelas crianças. Senhor Deus, agradecemos Deus por trabalharmos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, Senhor Jesus, colocando as nossas crianças diante de Ti, Senhor, servindo, protegendo, guardando elas, Senhor. Senhor, venha estar com o coraçãozinho preparado para ouvir também a tua mensagem, Senhor, que os adultos também auxiliem, Senhor, os pais, Senhor, na tua mensagem, na tua palavra, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tá certo, pois